Vamos começar então a falar sobre o tema. Já vou abrir aqui minha tela, o meu bloquinho de notas. A gente vai falar sobre por que o funil não deve parar só em marketing. Vocês me avisem aí se estiver legal, se estiver tranquilo, se estão enxergando bem. A gente vai começar então a nossa aula número 3. E o primeiro ponto para a gente pensar é assim: o coletivo é sempre a prioridade, né? A empresa é mais importante do que a área, que é mais importante do que o indivíduo. Né? Apesar disso ser uma máxima, assim, a gente precisa da empresa viva, não adianta cada um fazer, não adianta eu bater minha meta se a empresa não bateu dela, se as coisas não estão bem, porque no fim das contas a empresa ela é um organismo vivo, né? Imagina o nosso corpo, não adianta o coração tá bom se o estômago tá ruim, não adianta o estômago tá bom se a pressão arterial não tá legal. Tem várias coisas que a gente tem que são em teoria separadas, mas que elas fazem parte de um organismo, né? Então a empresa é um organismo, é a soma de várias partes. Não adianta uma parte estar bem e a outra não. O todo sofre igual. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em termos de mentalidade. Então, muitas vezes, isso aqui, por mais óbvio que seja, quando a gente vai para o dia a dia, a gente não pensa assim. Né? Quantas vezes a gente pensa, puxa, eu bati minha meta, mas a área X não bateu a dela, os caras não são bons, ou eu fiz o meu, azar é do resto, não importa. Várias vezes a gente vê esse comportamento se refletindo. Eu tô vendo ali o Abel falando que a net tá péssima, eu tô com internet a cabo aqui, aparentemente para mim tava ok, mas seria legal que mais pessoas deixassem um comentário se tá bom, se tá ruim. Eu posso tentar eventualmente mudar para o 4G, mas só para eu saber se é só pro Abel, que aí talvez seja a internet dele, ou se é para todo mundo. Então me avisem aí se tiver com problema, a gente pode tentar fazer uma troca para o 4G, beleza? A galera aparentemente está falando que tá legal, que tá ótimo. Então, Abel, muito provavelmente seja aí, tá? Então, talvez tenta mudar para 4G, talvez tenta mudar de alguma forma aí, que a galera toda tá falando para mim que tá ok. Beleza? Então, vamos lá. Não adianta uma parte tá boa e o resto não. A gente muitas vezes no dia a dia olha muito para isso aqui. Eu bati a minha meta individual. Eventualmente a gente olha para isso aqui. Batemos a meta da área. Poucas vezes a gente olha para isso aqui, para a empresa. E quando a gente pensa na empresa, o mecanismo de crescimento da empresa vai muito além do marketing. Se eu pensar o que é uma métrica boa, no caso da RD, por exemplo, vou pegar a RD e pegar o software da RD. O que indica que a RD está indo bem? O que é o que eu quero ter no final das contas? É o número, vou colocar o número de clientes acessando e tendo resultados com marketing digital. Vou até colocar com software. Isso aqui é o que vai indicar para mim se eu tenho sucesso. Se eu tiver muitos e muitos clientes acessando e tendo sucesso, tendo resultados com marketing digital, eu sei que eu tenho uma empresa boa. Daqui eu já posso tirar o seguinte: posso subtrair, vou subtrair clientes que não têm resultado com marketing digital. Porque eu sei que esses vão cancelar em breve e vou perder essa receita. Aí, quando eu pego aqui número de clientes acessando e tendo resultado, eu vou ter o seguinte: para compor esse número, eu vou ter o número de clientes que passaram pelo processo de ativação.
de implementação. Então, eu vou tirar aqui clientes que não passaram. Eu vou ter, para compor o número de clientes que passaram pelo processo de implementação, o número de contatos, oportunidades que viraram clientes. Então, eu excluo aqui as oportunidades que não viraram. Deixa eu tirar aqui a minha notificação para não ficar incomodando a gente. Então, vou tirar oportunidades que não viraram clientes. Para eu ter oportunidades que viraram clientes, eu vou ter aqui leads que viraram oportunidades. E aí eu vou subtrair leads que não viraram oportunidades. Aqui, dos que viraram oportunidades, eu vou ter, na verdade, um volume de leads. E aí eu vou tirar visitantes que não viraram leads. Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer com isso aqui? O funil é muito maior que o marketing. Você percebe que isso aqui também é um funil? Você percebe que, assim, quando eu tenho o número de... Eu continuo essa jogada, né? Eu continuo aqui. Eu tenho os visitantes, daí dos visitantes uma parte vira leads, dos leads uma parte vira oportunidades, das oportunidades uma parte vira clientes, dos clientes uma parte vira alguém que passou pelo processo de implementação, dos que passaram pela implementação uma parte continua acessando e tendo resultados. E isso aqui vai retroalimentar, na verdade, porque os clientes que têm resultados geram recomendações e trazem novos visitantes. E esses novos visitantes, eles entram de novo aqui nesse fluxo para virar lead, para virar oportunidade e por aí vai. Então as coisas, elas estão todas amarradas, tá? Vou colocar, tá tudo amarrado. Uma coisa está conectada com a outra. Você precisa pensar nisso aqui como uma corrida de revezamento. Então a gente tem um revezamento, o mais famoso lá, o 4 por 100, né? Quatro corredores correndo 100 metros. Tem um momento muito importante, vou até abrir uma imagem aqui que a gente vai ter com certeza várias bem emblemáticas, que é a passagem de bastão. Passagem de bastão. Você tem aqui, ó, tá vendo vários corredores, tem que... Não adianta só eu correr bem, não adianta eu fazer os meus 100 metros. Eu tenho que entregar o bastão para o meu colega de equipe de uma forma que ele saia bem. Se eu entregar o bastão muito baixo, essa pessoa tiver que abaixar para sair correndo, ela vai ser mais lenta, a gente vai perder a prova juntos. A gente, como equipe, vai perder essa prova juntos. Se eu entregar muito alto, se eu deixar cair... Então, mesmo que às vezes eu entregue bem, mas essa pessoa não está preparada, não está pronta, eu preciso ter uma visão de todo. Eu preciso entender que isso é uma cadeia super conectada. Então, a gente vê que esse momento aqui, ó, essa imagem aqui, para mim, ela é a chave, ela é a base aqui do que a gente está falando. É como eu pego e entrego essa bola para o próximo passo. Então, a gente está falando aqui de áreas que são muito próximas. Eu estou falando aqui de marketing extremamente conectado com vendas, extremamente conectado com sucesso do cliente ou atendimento, né, em alguns casos. Então, um tem que passar para outro muito bem, um tem que entregar algo muito legal. E é por isso que essas métricas não podem ser avaliadas só em silos. Eu preciso avaliar como eu faço a passagem. Então, assim, quantas e quantas vezes eu não vi já empresas que trabalham com meta do marketing, geração de leads. Então, a meta que o marketing tem
é geração de leads. O que acontece quando a gente passa para vendas? Será que é um lead bom? É um lead qualificado? É um lead que fecha em boas taxas? Porque se eu entrego, imagina que a minha empresa vende para grandes empresas e eu estou entregando ali só estudante. Eu não vou conseguir fechar. Vendas pode ser um time maravilhoso, super bem treinado, super capacitado. Quando essa galera recebe esse lead desqualificado, esse lead que não tem potencial, esse lead que não fecha, naturalmente eu estou atrapalhando a performance do time. Eu estou atrapalhando aqui, eu estou pensando um pouquinho no indivíduo, talvez um pouquinho na área, mas eu estou atrapalhando a empresa. Quando terminar a corrida dos 4 por 100, eu vou chegar no final e não vou subir no pódio, porque não adianta, eu posso ter sido o mais rápido de todos. Se você pegar que são 8 adversários, né, vezes 4, você tem 32 pessoas correndo 100 metros. Você pode ter sido o melhor dos 32. Você pode ter sido a pessoa que foi mais rápida em fazer a sua parte. Se a pessoa que está na sua frente não recebeu um bom bastão e isso atrapalhou a sequência, você não vai subir no pódio igual, tá? Você não vai ganhar uma medalha igual. Então a gente está falando aqui de um jogo em equipe. As métricas elas não podem ser avaliadas só em silos. Então o marketing tem que trazer não só o lead, mas tem que trazer o lead que vira oportunidade, o lead que vira cliente, o lead que passa pelo processo de implementação, o lead que acessa a ferramenta, que faz o uso do seu produto, que tem sucesso usando o seu produto. Então tem algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar para conseguir entregar esse perfil ideal. Tá? Algumas coisas que vão ajudar. Primeiro é fazer um estudo muito profundo de quem é o cliente ideal. De quem é o perfil de cliente ideal. É o que a gente chama, né, do inglês do ICP, Ideal Customer Profile. Então, esse estudo ele vai trazer para a gente para quem que eu deveria vender, para quem que eu deveria mirar. Então, assim, imagina que eu vendo casas de alto padrão. Cara, se eu vendo casas de alto padrão, muito provavelmente tem um perfil que tem mais a ver com isso. Dificilmente vai ser muito jovem, porque o jovem normalmente depende mais dos pais. Dificilmente vai ser alguém começando a carreira, que ainda não tem dinheiro, a não ser que seja um grande herdeiro. Dificilmente vai ser alguém que trabalha com um cargo mais inicial, com um trabalho mais simples. Então, a partir do momento em que eu entendo quem se beneficia melhor da minha solução, eu vou conseguir ter resultados melhores. Então, para mim, o primeiro ponto é separar quem se beneficia e tem muitos resultados com sua solução. Que é quem gosta, né? Então, tem algumas formas diferentes de eu pegar isso. Então, retenção. Se alguém está comigo há muito tempo, é um indicador beneficia. Se eu escrevi errado, beneficia. Então, retenção é um indicador. Se a pessoa está comigo há muito tempo, naturalmente ela gosta de mim. Se ela não gosta de mim, se ela não tem resultados, não tem por que ela continuar seguindo, ela teria cancelado antes. Então, retenção. Quem fica muito tempo com a empresa, né? NPS alto. Então, NPS é aquela pergunta, né? Qual a probabilidade de você recomendar essa solução a um amigo? NPS alto é igual a 9 e 10. Então eu separo um grupo 9 e 10 e um grupo dos outros. Quando eu separo, depois que eu separo, o meu próximo passo é procurar características em comum. Não, desculpa, até vou fazer o contrário, vou colocar aqui. Levantar dados e fazer entrevistas. Então, o primeiro ponto é eu tenho que
conhecer bem essas pessoas. Eu tenho que saber exatamente quem eles são, como é o dia a dia deles, quais as dores, quais os desafios, quais os dilemas e por aí vai. Por fim, eu tenho o meu último ponto aqui, que é identificar os padrões. Então, o que essas pessoas têm em comum? Então, quais são as características que essas pessoas têm em comum? Elas têm uma característica, elas são de uma localização específica, elas têm um dia a dia, elas têm um dia a dia, sei lá, uma atividade, elas têm um cargo, elas têm um porte de empresa. Tem que identificar o que essas pessoas têm em comum. Né? Conversando com elas, eu tenho que entender quando que elas começaram a pensar nisso, quais foram os medos, quais foram os desafios, qual era a estrutura que ela já tinha, o que ela já vivenciava, enfim, eu tenho que procurar entender o que essas pessoas têm em comum e que é diferente das pessoas que não têm uma recomendação alta ou que ficam um pouco com a empresa. Né? A partir disso, eu vou saber quem marketing deve mirar. E aí, entendendo quem é o foco do marketing, isso reflete aqui, entendendo quem é o foco do marketing, isso se reflete na operação da área. Então, assim, desenho de persona, canais utilizados para chegar ao cliente, linguagem e tom de voz, posicionamento, porque o cliente vê valor em mim. Por quê? Porque para... Deixa eu subir maiúsculo. Porque para esse cliente eu sou diferente. O que mais? Então isso tudo a gente começa a colocar no nosso dia a dia. Se você perceber a forma como você fala, se você perceber a linguagem, se você perceber qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas, isso tudo vai ser reflexo aqui desse entendimento. Então, quanto mais a gente vai falar pensando nessa pessoa adequada, nessa pessoa que tem mais sucesso, mais eu vou trazer desse perfil adequado, mais eu vou trazer desse perfil ideal. Né? E por fim, com isso, entendo como criar expectativas adequadamente. Então, muitas vezes, um dos papéis nossos no marketing é criar expectativa. É eu entender o problema do cliente e eu mostrar como eu soluciono. E a partir do momento em que eu entendo isso aqui bem, eu consigo trabalhar muito melhor na expectativa adequada, naquilo que faz sentido. Então, às vezes o cliente entra e ele não está satisfeito, às vezes o NPS dele é baixo, não é porque o seu produto é ruim, não é porque ele é o perfil errado, é porque a expectativa que foi criada em cima dele é muito diferente do que você entrega e isso gera uma frustração. Então a gente precisa aprender a criar as expectativas adequadas. Tá? A gente usa isso para entregar a expectativa adequada. E por fim, deixa eu colocar aqui. E por fim, separo os leads adequadamente. Faço lead scoring e só repasso a vendas o que faz sentido. Porque muitas vezes passar lead para venda é fácil, eu posso pegar qualquer lead e entregar. Agora, para eu saber qual lead vai fechar, qual vai ser bem sucedido, qual vai ter sucesso com a empresa no longo prazo, eu preciso de conhecimento a respeito de quem é o meu perfil ideal. Eu preciso saber quem são as pessoas bem-sucedidas. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar trabalhar em toda a operação para conseguir entregar o lead adequado. Né? E aí, quais os benefícios
para o marketing de fazer esse trabalho bem feito. E o primeiro ponto é que a conta volta. Tá? Isso é muito, muito, muito importante a gente pensar, porque a gente precisa pensar no seguinte: o orçamento do marketing é, em geral, uma parte do faturamento das vendas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente normalmente vai pensar, olha, para cada 100 reais de vendas, eu vou investir 10 em marketing. Porque eu calculo lá a minha margem, eu sei que faz sentido e tal. Quanto mais eu conseguir aumentar o faturamento, mais alto deve ser o orçamento no marketing. Então, é bem óbvio, tá? Isso aqui que a gente está falando é super óbvio, mas muitas vezes a gente não se liga quando está no dia a dia. Que você entregar um cliente que vai ficar mais tempo com a empresa, que vai gastar mais, que vai fazer upgrade, que vai, enfim, realmente ser bem sucedido, isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro para gastar. Você tendo mais dinheiro para gastar, você pode trabalhar em canais. Deixa eu colocar aí. Não tá certo. Mais orçamento é igual a mais barreira competitiva. Imagina que você tem mais dinheiro para gastar, você vai poder gastar mais alto em anúncios, fazer eventos melhores, trabalhar com canais que eventualmente seu concorrente não trabalha. Por exemplo, TV. Imagina, você tem um orçamento alto no marketing, você vai lá e consegue fazer TV, seu concorrente não consegue fazer isso. Então, essa conta ela volta aqui para a gente no orçamento, se a gente tiver clientes maiores, e mais do que isso, volta para o marketing por meio de indicações. Clientes bem-sucedidos falam bem da empresa e retroalimentam o funil. Então a gente tem que entender que a jornada de compra ela é multitoques, né? Multitoques. Assim, a gente tem muita gente que passa por diferentes coisas aqui. Eu vou colar um pedaço aqui da preparação, mas tem gente que chega na sua marca por recomendação de alguém, por anúncio, por eventos, por influenciadores, porque teve um contato casual com o produto. Então, por exemplo, eu sou embaixador da Aramis. Toda vez que eu ando com a camisa, né, que você vê aqui, vou subir aqui, se você vê a logo, você está criando ali uma recomendação. Você está, poxa, ó, o André usa, essa camisa é boa. Isso tem um toque, isso tem um valor naquilo que a gente entrega para o cliente. Então, muitos desses toques, eles têm a ver com o cliente ser bem sucedido. Eles têm a ver com a recomendação, né, com alguém falar bem, e eles têm a ver com eu passar por canais, eu passar por meios que dependem de um orçamento maior, que depende de o cliente ser bem sucedido. Então, essa conta fecha o tempo inteiro. Né? Então, o que é o grande problema aqui para mim? O que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é fazer analistas e a área olharem esse impacto e olharem para o todo. E aí uma das coisas que eu tomaria muito cuidado com metas individuais. Então, assim, tomar muito, muito cuidado com métricas individuais, porque elas muitas vezes fortalecem esse silo. Então, imagina, por exemplo, que você contrata um analista de e-mail marketing.
E aí você fala para esse analista que a meta dele é manter uma taxa de abertura e uma taxa de cliques acima de tal patamar. Quando você fala algo nessa linha, não importa quem é a pessoa que está recebendo a mensagem, não importa qual é o tema que você está trabalhando, não importa a expectativa que você está gerando, não importa se esse cliente vai comprar depois ou não. Você fecha a pessoa numa caixa e fica muito mais difícil ela ter a visão do todo. Então, assim, se você é analista e está assistindo essa live class, cobre o seu gerente, cobre a pessoa que está acima de você e faça com que ela te ajude a sair da sua caixinha e entender como a sua caixinha impacta o todo, como a sua caixinha é importante para o resto. Se você é gerente, se você é um coordenador, se você é alguém que coordena uma equipe de marketing, é muito provável que o seu analista não tenha essa visão de todo. Você precisa mostrar isso para ele, você precisa fazer com que ele entenda como a caixinha dele se encaixa numa sequência, se encaixa num viés lógico, para que isso de fato gere os resultados com a empresa. Evite ao máximo fechar as pessoas ainda mais na caixinha, tome muito cuidado com essas metas e métricas individuais. Tome cuidado com métricas que não reflitam a qualidade e que não reflitam os próximos passos desejados. Beleza? De conteúdo eu acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui minha nota no monitor. Acho que tá, beleza, tá tudo legal. Vou olhar agora um pouquinho para as perguntas de vocês que estão aqui. Deixa eu ver que alguém já mandou alguma aqui, ó. O Bruno falou o seguinte: hoje eu tenho uma empresa pequena de. Ah, Bruna, desculpa, falei errado, Bruna. Bruna Ciafrei. Hoje eu tenho uma empresa pequena de 10 pessoas e sou líder de marketing aqui. Porém, começarei a liderar o comercial, SDR. Qual dica você tem para me passar quanto ao levantamento das métricas? Bruno, o que eu daria de sugestão para você é tentar sempre associar uma métrica mais específica da atuação da pessoa e uma métrica que reflita o todo, tá? Então, por exemplo, se você começa a trabalhar para o SDR, você vai ter uma métrica de qualificação, né? Você vai ter uma métrica de quantos leads ele escolhe passar. Só que isso pode ter um incentivo perverso, ele pode passar lead ruim para frente só para bater a meta dele. Então eu preciso compensar isso com uma outra métrica de qualidade. Eu poderia olhar, por exemplo, para meta de venda. E por mais que ele não faça a venda, por mais que ele não seja o vendedor, isso vai criar nele a preocupação de escolher os melhores leads, de fazer um filtro bem feito e de garantir que o vendedor seja produtivo. Então sempre tenta colocar uma meta mais específica da área para gerar performance na área e uma métrica que faça o contrabalanço e que ajude a olhar para o todo, né? Em alguns casos, eu tenho essa métrica, por exemplo, só do próximo passo. Então, o SDR pode olhar para o volume de vendas. Mesmo o marketing, ele pode olhar leads e leads que venderam, né? E conversão em vendas, em volume de vendas. Mas a gente também pode olhar para métricas do todo. Eu posso ter uma meta, por exemplo, de receita da empresa, de faturamento da empresa. Porque aí eu posso cair também nesse olhar aqui, de clientes que têm resultado, de clientes que são bem-sucedidos. Então eu vou além de CS e olho para o todo. Quanto mais ampla for, quanto mais longe for, vai ser menor a zona de influência do seu funcionário, do seu analista. Então é difícil, por exemplo, um analista, quando a gente coloca uma meta de retenção, a influência dele é muito menor, porque essa pessoa ainda passa por vendas, que também mexe com a expectativa, depois passa pela implementação, depois tem o time de atendimento. Então ele vai afetar um pouquinho, mas alguma coisa ele afeta. Então, quando a gente cria esse senso, a gente ajuda a pessoa a olhar para os próximos passos. Então, esse para mim seria o caminho, é tentar colocar algo específico e algo mais amplo, mais abrangente, que ajude a sair do silo e ajude a ter uma visão mais legal. Beleza?